Suas palavras têm o poder de criar a vida dos seus sonhos. Você cria sua realidade todos os dias. Vamos cocriar com consciência. Então, repita comigo esses 7 mantras poderosos que vou lhe ensinar agora. Aproveite para seguir nosso perfil e não perder mais nenhuma bênção que será derramada em você. É só clicar no sinal de mais. Vamos para os mantras. Eu crio minha vida com intenção. Tudo que imagino, posso realizar. Eu manifesto meus sonhos com facilidade. Minha vibração é meu maior poder. O universo responde aos meus pensamentos. Estou em sintonia com o fluxo da criação. Eu mereço viver o melhor. Escreva nos comentários: sou rico, e manifeste a vida dos seus sonhos.